Para o nosso quadro Defesa Animal desta manhã de quinta-feira. Jornal da CBN Cuiabá. Como você sabe, toda quinta a gente tem esse encontro especial aqui com a advogada Carla Farrima para falar sobre defesa animal, direitos e bem-estar. E hoje ela nos reserva aqui um tema que a gente já abordou levemente em outras ocasiões, animais em condomínio, mas traz uma especialista para falar desse assunto. Bom dia, Carla, fica à vontade para apresentar aí a nossa convidada. Eu amei o nome dela, eu acho lindo o nome dela. Bom dia, Carla. Bom dia, Camila. Bom dia. Tá ligado? Tá, agora tá, dá um bom dia aí de novo. Bom dia. Agora sim. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu trouxe uma convidada especial que, por coincidência, também chama Camila. Doutora Camila Prado, que é mestra em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Animal, especialista em Direito Condominial e é professora do curso de pós-graduação em Direito Animal da Escola Superior da EJUSP. Então, a gente trouxe a doutora Camila aqui para conversar sobre um assunto que está sendo muito discutido aqui em Cuiabá, porque esse ano nós tivemos a aprovação da Lei do Animal Comunitário. Então, eu trouxe a doutora Camila aqui para falar um pouco com a gente. Bom dia, doutora Camila, tudo bem? Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Camila, minha xará. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutora. Bom dia. Realmente é um assunto que causa um interesse das pessoas em razão dos conflitos, principalmente em condomínios. Porque quando a gente fala de animais comunitários, nós estamos falando de animais que estão em situação de rua, em total desabandono. E aí é interessante que a legislação de Cuiabá, né, nós temos uma legislação municipal e estadual que foi regulamentada, a legislação ela garante os direitos desses animais em condomínios fechados, porque em todo o Brasil existe aquele conflito. Será que pode o animal comunitário ficar numa área privada? E aí a gente tenta, a partir de uma doutrina da jurisprudência, ter o entendimento, mas a legislação de Cuiabá ela é muito clara, ela garante os direitos dos animais comunitários de permanecerem em um condomínio fechado, e eu acho que é aí que os conflitos surgem, né, doutora Carla? Isso, perfeito, doutora. A gente estava comentando dessa lei, a gente tem a lei municipal aqui em Cuiabá, né? E nós tivemos essa lei estadual para abranger essa situação. Hoje, nos condomínios, as maiores questões, que a gente pode até tirar essa dúvida com a doutora, já tem uma experiência maior nesse ramo, é a questão assim, o animal, ele tem o direito de estar lá. E de quem é essa responsabilidade? Caso ele cometa algum dano, um dano material, as pessoas falam, os gatos sobem no carro, arranha banco de moto, como que surge essa responsabilidade daquela pessoa que está ali cuidando dele, suprindo uma falta do poder público, que é importante a gente lembrar que essa é uma responsabilidade do poder público, né? Que como a senhora comentou, é um animal em situação de rua. Exatamente. Não há nenhum precedente judicial que diga que a responsabilidade ela é dos protetores. Inclusive, a advocacia animalista, ela defende que essa responsabilidade ela não pode ser jogada, né, para os protetores. Eles não podem ser responsáveis por danos materiais, enfim, morais, porque são animais em situação de rua que acabam criando um laço de dependência, manutenção e afetividade com as pessoas que estão em um condomínio. E a lei, ela diz sim que esses tutores, esses protetores, eles são responsáveis pela higiene, limpeza do local, pelo bem-estar dos animais. Inclusive, a lei, ela não diz, né, que a responsabilidade até de garantir o bem-estar é do poder público. Aqui no Rio de Janeiro, a lei é bem taxativa. O poder público deverá realizar a esterilização desses animais, oferecer um serviço médico veterinário, enquanto a legislação de Cuiabá, ela diz que o poder público poderá, e os protetores também poderão ter essa atribuição. Então, a gente vê que não há nenhuma obrigatoriedade deles se tornarem responsáveis, né? E a lei, ela fala que eles são garantidores, caso eles queiram, se cadastrem, busquem o poder público para esse cadastramento, para serem responsáveis por esses animais, eles serão responsáveis pelo bem-estar desses animais.
pela limpeza do local, e eles devem realizar um cadastro também junto à administração do condomínio. Eu achei bem interessante a legislação, porque ela diz dessa necessidade de cadastramento dos protetores. Então, eles não poderão ser responsáveis por um dano material, mas de quem é essa responsabilidade? Hoje nós não temos, como eu falei, um precedente jurisprudencial, uma jurisprudência que diga de quem é essa responsabilidade. Pode ser do poder público, caso assim o poder público, o judiciário entenda, porque é um animal que está numa situação de rua, mas também pode sobrecair, né, sobre o condomínio, já que o condomínio, claro que por obrigatoriedade, por lei, né, ele permite aqueles animais, porque ele não pode retirar aqueles animais do condomínio. Então, ele é obrigado a deixar que aqueles animais permaneçam ali. Mas ele é responsável pelos danos ocorridos dentro de um condomínio, caso aquele animal não tenha um tutor definido. E o animal comunitário, ele não tem um tutor definido. Ele pode ter alguns condôminos que queiram se responsabilizar por ele, ou ele não pode ter ninguém por ele. Ele está ali, ele tem o direito de permanecer ali, e ali ele vai ficar. E também, caso, né, o condomínio entenda, ele pode ingressar contra o tutor, no caso, o protetor. Por quê? Numa ação de regresso, porque aquele protetor, ele foi de livre e espontânea vontade buscar o poder público para se cadastrar e ser responsável pelo aquele animal. Então, nós temos aí 3 correntes. Hoje, nós não temos, né, uma resposta exata para essa pergunta, porque o judiciário ele não se manifestou e a legislação também não. É uma discussão bem recente, né? A gente não tem alguns precedentes, poucos que a gente pode citar. É a questão aqui do gato Frajola, de Campo Grande, que acho que foi a decisão mais emblemática referente aos animais comunitários, que ele teve esse direito de continuar morando, né, dentro do condomínio. Sim. Nós temos diversas decisões judiciais, e a do Frajola foi uma decisão que ficou conhecida em todo o Brasil, mas reconhecimento daquele animal como comunitário e o reconhecimento do direito dele permanecer naquele local. Isso nós temos diversas decisões em todo o Brasil. Agora, quanto à questão da responsabilização, nós não temos essa resposta exata. Nós, advogados animalistas, defendemos sim que pode ser uma responsabilidade atribuída ao poder público. Por quê? Porque é um animal de situação de rua, mas ao mesmo tempo causando um dano que não é muito comum, arranhão de carro, enfim, esses danos que muitos condôminos e pessoas que não gostam, né, dos animais costumam dizer que ocorre, que a gente vê que na maior parte das vezes ocorre uma briga entre vizinhos. Sim. E o dano em si ele não ocorre exatamente, eles podem, né, atribuir essa responsabilidade ao condomínio, porque o condomínio ele é responsável, né, pelo dano ocorrido ali aos demais condôminos, caso não haja um tutor definido, ou você não encontre o responsável pelo aquele dano. E na maior parte das vezes, o animal comunitário que vive num condomínio, ele não tem um tutor definido. Sim. Pode ser que ele tenha 1, 2, vários condôminos que queiram alimentar, mas a lei só atribui a eles a responsabilidade, como eu falei, em relação aos cuidados de bem-estar animal, com a higiene do local, isso sim. Aqui a gente tem trabalhado muito com a mediação extrajudicial para solucionar esses conflitos que são muito comuns. Porque a gente sabe, né, que muitos condôminos não são a favor da permanência desses animais no condomínio, porque falam que esses animais estão em situação de rua e ali não deveriam estar por ser uma propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, existem muitos condôminos que são a favor e querem alimentar, querem ser responsáveis pelo bem-estar daquele animal em condomínio. E o síndico, que é um gestor condominial, ele precisa lidar com esses conflitos, porque ele precisa
conhecer do direito animal e garantir os direitos desses animais, porque a legislação de Cuiabá e de diversos outros estados garante o direito de permanência desses animais lá, mas ele também precisa ouvir os demais condôminos, porque todos são coproprietários de uma área comum. Então, vive-se em condomínio. E a partir daí, ouvir e atribuir. Então, o que nós podemos fazer para que animais e condôminos convivam em paz, tenham uma boa convivência dentro do condomínio? Ele está incomodando algumas pessoas, alguns condôminos? Vamos estabelecer um espaço adequado? Será que tem uma área afastada do local de passagem dos demais condôminos? Então, estabelecer um local para que os condôminos protetores dos animais coloquem comida, coloquem água, alimentem aqueles animais no local adequado, que não impeça o direito de ir e vir dos demais condôminos. Então, sempre chegar a um consenso, porque se o gestor condominial, que é o síndico, não garantir os direitos desses animais, que é previsto por lei, ele pode responder por maus tratos. Então, ele fica numa situação também complicada, né? E se ele não ouvir também aqueles demais condôminos, eles podem ingressar com uma ação contra o condomínio, porque eles também são coproprietários de uma área comum. Então, através de uma mediação, ambos os lados serão ouvidos e não existe um ganhador e um perdedor. Ambos ganham, porque vai se estabelecer um acordo que seja benéfico para todos, inclusive para os animais. A gente precisa sempre lembrar do bom senso, né? Exato. Em questão de condomínio, existe a lei está aí, ela existe, o animal tem o direito, o protetor tem o direito, a gente tem que entrar e decidir isso em comunidade, ali é a melhor forma que não prejudique tanto os animais quanto os moradores do condomínio. Doutora, um ponto que eu acho que a gente pode abordar aqui também muito importante, saindo, né, um pouco dos animais comunitários, é a questão dos animais em condomínio. Essa questão de proibição. Eu vou me mudar e onde eu vou morar agora proíbe ter animais. Isso também a gente já sabe que não pode, né, ter essa proibição. Exatamente. Já há precedente judicial em que garante o direito, né, dos animais viverem em condomínio. Então, o animal ele não pode ser proibido de ingressar, de viver com um tutor no condomínio, porque hoje a gente fala em família multiespécie. Então, nós vivemos em um país em que há mais cães e gatos do que filhos nas famílias brasileiras. É uma realidade e o costume ele modifica a legislação e modifica a nossa jurisprudência. Então, os tribunais já entenderam essa nova realidade e nós já temos um precedente do STJ que garante o direito de permanência desses animais de viverem na área autônoma, né, do condomínio, no caso, o apartamento do seu tutor, junto com a sua família multiespécie. E só que mesmo assim a gente vê ainda convenções, regulamentos que ainda proíbem os animais de permanecerem em condomínio. E aí eu acho que é o maior embate, porque muitas convenções elas são muito antigas e precisam ser modificadas. E para a gente ter uma modificação de uma convenção, enfim, de um regulamento interno, a gente precisa também de um quórum mínimo, que aí é o maior problema, que nem sempre se consegue numa assembleia o quórum para alteração e também às vezes não tem o interesse por parte do gestor condominial em modificar aquele regulamento interno. E eu acho que a partir daí muitos conflitos surgem. O animal ele só pode ser proibido de viver em condomínio caso ele, né, prejudique a saúde, a segurança, enfim, dos demais moradores. Caso não haja esse tipo de justificativa, ele não pode ser proibido de viver com o seu tutor em condomínio. Doutora, só um detalhe que chama atenção ali, se me permite, Carla, sim, claro. Pedro, a doutora falava, né, hoje a gente está acompanhando uma mudança, né, as famílias multiespécies e modificações que ainda acontecem, né, na legislação, até em função dessas novas formas, né, de viver, vamos dizer assim. Mas antes, quando a senhora falava, principalmente sobre os animais ali comunitários, a senhora falava que muitos problemas, muitas questões precisam ser resolvidos ainda de forma extrajudicial, num acordo, como a Carla
falou ali, né, no bom senso. Essa frase da senhora é uma demonstração de que a gente ainda precisa caminhar muito quando a gente trata da legislação ali relativa à causa animal. Eu queria que a senhora, se possível, fizesse aí um registro pra gente, né? Caminhamos, tá bom, precisamos avançar um pouquinho, precisamos avançar muito. Como que a senhora acompanha aí esse cenário? Nós já caminhamos muito, já avançamos muito, porque são diversas leis em todo o Brasil, leis federais, estaduais, municipais. Então, a gente vê que os direitos dos animais, eles vêm tendo um olhar diferenciado, sendo respeitados, mas a gente ainda precisa avançar muito, principalmente quanto à efetividade e aplicabilidade da lei. Muitas pessoas não conhecem que existem leis. Eu palestro para muitos condomínios e muitos condôminos ficam surpresos quando eu falo de animais comunitários. E quando eles tomam conhecimento, um exemplo, que o animal ele pode permanecer na área comum, animal comunitário, ele já muda de ideia, o conflito já acaba ali, que ele fala, o condômino fala, o síndico ele fala, bom, se é lei, eu desconhecia, eu quero cumprir. Por quê? Caso eu não cumpra, eu vou responder por maus tratos e que cabe até uma prisão de 2 a 5 anos. Então, eles ficam receosos, eles querem cumprir. Mas é que a realidade, ela mudou. Então, são novas adequações, algo que não existia antes, né? E muitas pessoas não conhecem dessa nova realidade. Então, eu acho que a gente tem que debater, a gente tem que palestrar, falar mais sobre esse assunto para levar a informação. O que eu vejo é que muitos síndicos desconhecem dos direitos dos animais comunitários e pedem palestras, pedem, inclusive, né, para que eu vá em condomínios, às vezes, conversar. Muitos condôminos, Camila, você tem que ir no meu condomínio conversar com o meu síndico, porque ele não conhece. Quando ele é notificado, né, que ele está cometendo maus tratos, ele já muda ali a conduta dele. Então, a gente vê que muitos conflitos que são judicializados, que podem demorar 2 a 3 anos no judiciário, que a gente consegue resolver extrajudicialmente com bate-papo, com uma palestra, enfim, a gente consegue resolver muito mais rápido. Camila, você citou aí a questão do síndico, né? O meu é advogado, mas ele não, acho que não está conhecendo muito. Né? Você precisa dar uma passadinha lá no meu. Nós temos as duas situações. Nós temos um gatinho que foi adotado lá, mas que o pessoal agora começou a observar que ele sobe nos carros. Já se pediu, por exemplo, tem imagens do carro com algum problema, arranhado, alguma coisa nesse sentido, nas imagens não apareceram. De fato, tem as marcas a patinha ali do animal, porque o carro tá ali, tem sujeira e tal, mas não tem nenhuma avaria, digamos assim. Então fica meio difícil para quem não gosta dessa atitude que os demais condôminos fazem de adotar esse gatinho, fica difícil para você comprovar aqueles que são contrários, né? Um outro ponto, Camila, você citou não pode ter essa proibição de ter animais, né, nos seus apartamentos. Criar mais uma situação aqui específica, numa reunião mais recentemente, foi abordada a situação de proibição de passeio com os pets nas áreas comuns ali do condomínio. Tem alguma previsibilidade de lei proibindo isso, assegurando, Camila? Doutora Camila? Não existe nenhuma proibição por lei. Nesse sentido de condomínios, eu acho que a gente ainda tem que avançar um pouco em relação às normas condominiais. E nessa ausência, o regulamento interno é que vai contribuir, vai reger, né, as normas condominiais. Então, cabe saber se aquela norma ela é proibitiva, se existe alguma coisa alguma norma no regulamento interno. Nós não podemos proibir o animal de andar, de se locomover pela área comum, não só pelos direitos dos animais, mas também pelos direitos dos condôminos, que são coproprietários de uma área comum. Então, o condômino ele vai estar sendo impedido do seu direito de ir e vir pela sua área comum, porque ele está com um animal de estimação que a gente sabe que hoje faz parte da família multiespécie.
Então, hoje, nós entendemos que o animal ele não pode ser proibido e nem o seu tutor de se locomover naquela área, o que é muito comum. A gente vê que é muito comum, os condomínios costumam proibir, é uma norma proibitiva que é ilegal e deve ser questionada perante o Poder Judiciário. Carla, fica à vontade. Hoje o nosso bate-papo vai ser mais curtinho. Dá tempo da gente se despedir por aqui, Pedro Panocchi? Acho que sim. Então, agradecer a doutora Camila, que como ela está lá no Rio de Janeiro, a gente tem essa diferença do fuso, ela não vai conseguir ficar com a gente aqui para o segundo bloco do programa, mas agradecer que já foi de grande avalia esse comentário, e a gente vai pegar os comentários aqui, as dúvidas dos ouvintes, vamos estar respondendo aqui no segundo bloco. E, doutora, muito obrigada, foi meio curto, meio rápido, mas já tirou bastante dúvida aqui da população. Obrigada, doutora. E quando puder, seja bem-vinda novamente aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos para nossa pausa para o repórter CBN, mas a Carla segue aqui conosco. 36 minutinhos de volta aqui na CBN Cuiabá. Hoje no nosso quadro Defesa Animal, a advogada Carla Fahima falando sobre animais em condomínios. No primeiro bloco, a gente teve a participação da minha xará, a doutora Camila Prado, de onde eu tirei Carla, Camila Prado, que é advogada, trouxe alguns detalhes pra gente, né, sobre legislações, sobre algumas questões aí de conflitos que a gente encontra em condomínios quando a gente fala aí de animais, não só os animais domésticos, mas também e principalmente os animais comunitários. A Carla segue mais uns minutinhos aqui conosco, para ela ficar à vontade para abordar algum outro assunto que ela acha interessante, mas já aproveitar aqui que tem um outro xará, Anderson, tá perguntando aqui de responsabilidades, Carla, porque a gente vê, segundo ele também, muitas brigas envolvendo as responsabilidades dos donos, dos pets, em relação ao cocô de animal nos condomínios. Como é que é essa questão? Volta e meia lá no condomínio também a síndica manda, né? A dona manda, né? Gente, vamos nos responsabilizar pelas fezes dos animaizinhos, não deixa ali. Como é que é isso? Tem muito conflito também judicial envolvendo essas questões? Ou aí, não sei se tem alguma legislação em relação a isso, ou fica ali por conta da educação mesmo e do bom senso do morador? Anderson, é algo muito comum em condomínios. Eu também moro em um condomínio, a gente sabe que infelizmente as pessoas não têm essa que a Camila falou, é um bom senso. O animalzinho, quando faz, né, as necessidades, ele não tem a condição dele mesmo limpar. Então, tem que ser o tutor desse animal responsável, tem que andar com saquinho, tem que catar esse cocô, tem que, às vezes, dá muita briga em questão de condomínio do xixi do cachorrinho, que quando sai para passear, às vezes o machinho não consegue esperar até sair da área comum ali, até chegar na parte de fora do condomínio. Então, é uma questão de bom senso. Aqui no município de Cuiabá, nós não temos nenhuma lei que obrigue a pessoa a ter educação, mas isso é uma questão que a pessoa deveria ter por ter essa noção, porque dentro da sua casa, se o animalzinho faz o xixi, faz o cocô, você não deixa ali o tempo inteiro, né? Então, também vai isso. E surgem essas questões, essas brigas, acaba prejudicando essa questão dos animais comunitários, que a gente falou aqui no primeiro bloco, sobre, né, de quem cuida, de quem é essa responsabilidade. Então, acho que vai muito da pessoa ter essa... O erro de um, né, às vezes, prejudica toda a comunidade. Pois ali. Às vezes a pessoa não... Lá no meu condomínio a gente tem essa questão. Eu passeio com a minha cadela todo dia ali do lado de fora, mas eu saio com um saquinho. Sim. Eu espero chegar, assim, do outro lado da rua ali, ou mais pra frente, pra ela poder fazer o xixi. Tem gente que não. Na porta do condomínio ali do lado de fora já tem um xixi do cachorro. Então é difícil. Assim, eu amo os animais, protejo os animais, mas o problema não são os animais, são os tutores dos animais que não têm essa educação. E dá para condicionar, né? Tem esse detalhe. Sinceramente, vocês sabem, né? Eu tenho a Meg, e a Meg não faz sujeira quando a gente tá passeando. Simplesmente ela não faz, Camila. Uma lady, menina. Mas Meg é uma lady. Por quê? Porque eu condicionei. Tem um tapetinho. Educação, ela não faz fora do tapetinho. Com certeza. Muito bem. Vou mandar um abraço mais do que especial para Silvia Narsai, que está nos acompanhando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Disse assim, o Frajola é nosso. A Carla lembrou aí o caso do Frajola. É verdade. Audiência especial, né, Carla? Eu vou falar que se eu não tiver essa audiência, eu não consigo a audiência de mais ninguém. A audiência da minha mãe. Um abraço para dona Silvia, acompanhando também aqui o quadro da Carla todas as quintas-feiras. Breno Pereira também parabenizando mais uma vez, ele que acompanha lá em Petrolina.
É muito bacana o quadro, a entrevista. Parabéns ao Jornal da CBN. A Carla também falando sobre os animais em condomínios. Uma pauta muito importante para a gente debater também por aqui. Pedro Panoc, tem mais algumas dúvidas, algum questionamento? Tem alguém conversando contigo? Já eu volto aqui para o nosso WhatsApp também. Não, só para falar um pouco mais sobre isso, né, Carla? Que é uma tomada de decisão que você, enquanto tutor, precisa ter. Porque, ó, a Carla falou dessa situação. Você tem um saquinho. No meu condomínio tem sacos disponíveis em todas as saídas. Que fornece isso. Exato. Pois ainda tem gente que desce com o pet e aí não esquece, é só passar ali, pegar um saquinho, né? Se o seu animalzinho fez uma sujeirinha ali, você limpa, joga fora. Às Custa vezes fazer ali isso. no frente do meu condomínio fala, mas não são os cachorros ali que vivem, porque a gente tem uma região que tem um espeto, tem uma questão de ter comida ali próximo, né? E os animais em situação de rua, às vezes, ficam por ali. Aí você fala, mas não são do condomínio, são os animais que ficam na rua ali. Mas, gente, é uma quantidade tão grande de sujeira ali na rua que eu duvido muito que não tem tanto cachorro assim pra fazer tanta sujeira. Eu acho que é mais das pessoas mesmo. E a gente volta nesse ponto que a gente tá falando no primeiro bloco, da questão da lei municipal, da lei estadual, desses animais comunitários, que é o que a doutora falou. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento sobre a existência dessa lei. E aqui em Cuiabá, que teve primeiro essa lei do animal comunitário, ela, além da pessoa poder fazer um cadastro dela como protetor junto ao município para conseguir a castração, a vacinação. Então é importante para essa pessoa que às vezes no bairro dela, ela tem esse cuidado, ela cuida de uma colônia ali de gatos ou ela cuida de um cachorro que ela não tem condições de colocar para dentro da casa dela porque ela já tem muitos animais, mas ela consegue fazer esse cuidado ali na rua. Eu sempre acho muito importante a gente lembrar, não é só alimentar esse animal, a gente precisa fazer um controle também da população desses animais em situação de rua, porque senão eles vão ficar aumentando e a gente, infelizmente, não é o que a gente quer, ter acidentes, ter mais animais doentes que vão, né? O poder público, infelizmente, ele não dá conta, as ONGs, por trabalho voluntário, também não dão conta. Então, é importante para a pessoa que tem esse cuidado com esses animais, ela procurar o órgão aqui em Cuiabá, fazer o registro dela como protetora independente, para ela conseguir a castração, a vacinação desses animais, para a gente conseguir ir avançando mais e mais na causa animal aqui na nossa capital. O Álvaro Panoc e Carla está passando por aqui também. Ele traz um questionamento, confesso que eu nunca ouvi falar nada sobre esse ponto, mas ele fala, estamos falando sobre condomínios residenciais. Existe algum impedimento de animais em condomínios comerciais? Sabe se tem alguma coisa em relação a isso? Eu confesso que eu acho que eu nunca nem vi animalzinho assim, mas porventura pode ser que aconteça, né? O Álvaro traz esse questionamento. Existe algo em relação a isso, Carla? Você tem conhecimento? Até pela sua experiência na área, né? Pela tua atuação? A lei, ela fala mesmo dos animais comunitários em situação de rua e nos condomínios residenciais fechados. Ela não trata especificamente sobre a questão dos animais em algum condomínio comercial. Mas, se ela fala no animal comunitário em geral, aí a gente parte de como tem que ser conversado isso com a administração do condomínio, desse caso no comercial. Se vai ter uma pessoa que vai ficar responsável, se o ambiente que esse animal tá é seguro, porque às vezes, muitas vezes o animal tá ali na garagem. Eu já resgatei uma vez num condomínio, num prédio comercial que eu trabalhava, o gatinho entrou lá no subsolo, então era um ambiente ali para ele que não era perigoso ele ficar ali. Ele podia se esconder dentro de motor de carro, um gatinho. Então, a melhor coisa foi tirar ele dali. Eu consegui tirar ele e eu tinha condições, né, para onde levar. Foi castrado e tudo mais e, por fim, adotado. Então, a gente depende das condições do local, tá? Porque não é só deixar o animal ali, ele tem que ter uma segurança. Se o ambiente também for seguro para ele, então tem que conversar com a administração desse condomínio para ver. É o que ela comentou também. A gente tem que ter... Às vezes a pessoa fala, mas deixa a ração no chão, junta bicho, vem formiga, vem outros animais peçonhentos. Então, os condomínios têm que pensar numa maneira da gente... Então, vamos ter um local adequado. Vamos colocar um pote, um recipiente adequado que não atrapalhe a circulação dos outros moradores, que esse animal consiga chegar até lá para se alimentar. É sempre em segurança. Também é importante lembrar isso tanto para o animal como para os outros condôminos. Uma outra dúvida aqui, ó, lá direto de Campo Grande, a gente falou de residencial, comercial, e a Silvia traz um outro ponto aqui, Carla. Temos um caso aqui que os gatinhos estão em penitenciárias e os servidores estão cuidando desses animais. Gostaria de saber se existe algo relacionado a animais em órgãos públicos. Como é que fica essa questão? São considerados também comunitários? A quem compete os cuidados, a alimentação? Esses animais
esses animais comunitários, em qualquer local que eles estejam e tem uma pessoa que faz esses cuidados com eles passam a ser considerados comunitários. Certo. E é o que eu lembro, não é só dar alimentação, porque eu dou a ração. Mas aí você começou a dar ração para daqui 2, 3 meses, principalmente o gato, vão virar 10, 15 gatos. Então, por isso que a gente fala, tem que castrar. Aqui em Cuiabá, nós também tivemos uma situação como essa. Ali no antigo CRC, quando ele foi ser desativado, tinham muitos gatos que ficavam por lá. Porque os gatos vão aparecendo, aí os reeducandos fornecem, né, a alimentação que eles têm, dá para o animalzinho vai ficando. Onde ele tem comida e tem um carinho, o pet fica. Ele não tem Não é besta? Ele não tem por que querer ir embora. Quem que não quer? Um cafuné, uma comidinha. Uma comidinha, ele vai ficando. Que beleza. Então, se tiver uma pessoa responsável por isso, o animal pode ficar ali. E é importante ter uma pessoa, para essa pessoa poder fazer a castração, ter esse controle da vacinação, de tudo isso. Então, a gente tem exemplos também em outros estados aqui, a gente está estudando isso para ter aqui em Rondonópolis, se não me falha a memória também, já estão começando a ter, que são aquelas situações para os reeducandos cuidarem dos animais, ter um canil dentro das penitenciárias. Seria um trabalho que o reeducando pode realizar também. Tem exemplos lá em São Paulo sobre isso, que, se não me falha a memória, em Rondonópolis também eles estão começando a ter, que é um tempo para a pessoa, né, também ir trabalhando a ressocialização dela, com esses cuidados básicos, e ajudar nessa situação dos animais em situação de rua, porque às vezes falta nas cidades um canil público, um gatil público. Muito bem, vamos fazer uma pausa para um recadinho e a gente volta aqui para nossa reta final do bate-papo com a Carla Farrima. Porque tem ação do governo de Mato Grosso em todo o estado, gente. E aqui na Baixada, a Avenida Córrego do Barbado já foi entregue. E tem também asfalto novo na Avenida Mário Palma. Outra obra importante, que já está a todo vapor, é a duplicação do Rodoanel, que vai desafogar o trânsito aqui na capital. Tem uma lista de coisas importantes acontecendo, escuta só. O governo do estado já começou as obras do corredor do BRT, está asfaltando 72 bairros em Cuiabá e Várzea Grande, beneficiou 50 mil famílias com o cartão Ser Família e formou mais de 8 mil pessoas em cursos profissionalizantes com o Ser Família Capacita. Isso quer dizer que para todo lado tem resultado. E na saúde, está construindo 2 grandes hospitais aqui na Baixada, o Júlio Miller e o Hospital Central. E desde 2019 já fez 30 mil cirurgias, diminuindo a fila de espera. E é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso. Você que está sintonizado aqui na CBN Cuiabá, estamos quase caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo no quadro Defesa Animal, comandado pela advogada Carla Farrima, hoje conversando um pouco mais sobre animais em condomínios. Não sei se você está recebendo algumas dúvidas por aí, Carla, ou se estamos caminhando aqui para as mensagens finais, o que é que você quer deixar de alerta para a gente quando a gente fala em relação a esse assunto, e também colocar aqui o nosso WhatsApp à disposição para que o pessoal possa encaminhar também outras sugestões de pautas, para que a gente possa debater também ao longo dos próximos programas. Fica à vontade. Não, com certeza. O pessoal comentou aqui também sobre essa questão da proibição, né, de ter ou não ter animal dentro do condomínio, que seria do próprio tutor. Reforçando o que a doutora Camila falou, hoje a legislação de jurisprudência não pode, né, proibir o animal, ou a pessoa de ter o animal dentro da residência dela. Essa obrigatoriedade de vai ter que sair do condomínio, tem que levar no colo. Também não pode, porque às vezes o tutor é um idoso, ou é uma pessoa, né, que tem alguma necessidade, uma problema de locomotor, então como que vai obrigar a pessoa a ter que carregar o animal do apartamento dela até na portaria no colo? Então, mas aí a gente parte daquela questão que o Pedro comentou de educar o animalzinho para ele poder aguentar, chegar até na parte externa para fazer as suas necessidades na hora do passeio. E o elevador? Tem dúvidas também, Também né? tem gente, não pode obrigatório ficar no colo. Elevador de serviço. E tem prédio que não tem, né? Ou já não existe mais prédio que não tem? Não sei. Como é que funciona? Não, tem prédio que não tem elevador de serviço. Aí pode utilizar no social. Isso. Caso contrário, se você tiver com um animalzinho, o correto é utilizar... Essa obrigatoriedade pode existir. Só pode descer no elevador de serviço. Isso não tem problema. O que não pode existir, que alguns condomínios existiam, é que você tem que descer com o animal no colo. Às vezes eu tenho um cachorro de um porte grande, de 20 quilos, eu não consigo ficar segurando ele no colo ali até chegar lá embaixo. Então ele pode estar dentro, mas aí a gente parte sempre, gente, é uma questão muito do bom senso, da educação. Você vai descer com o seu animalzinho, de fato, tá bom, não vou botar ele no meu colo, ele vai ficar ali no chão. Mas se o animal, por acaso, vier a fazer as necessidades ali dentro do elevador,
você tem que limpar. Uhum. Então, a gente parte... Acho que o grande problema, a grande discussão maior dos animais dentro de condomínio é essa questão da convivência mesmo. Não tem como. E viver em condomínio é você, se você se sujeitou a viver ali nessa sociedade que é um pouco mais, né, restrita, você tem que aprender a viver respeitando o limite do próximo. Então, de fato, você pode ter seu cachorrinho, você pode ter seu gatinho, você pode descer com ele para passear. Mas caso ele venha fazer algo que pode prejudicar o próximo, você tem que se responsabilizar nesse caso e fazer a limpeza, manter sempre a boa educação e convivência com os moradores. Exato. Tudo bem. Dá para descer também, eu faço esse exercício, né? Se tem alguém, eu coloco a Meg no colo, porque de repente a Meg é espivetadinha, né? Então eu percebo, tem criança, por exemplo, eu evito, eu não desço naquele momento, eu espero a minha vez para geralmente descer sozinho. Então são coisas que você vai precisando fazer para conviver, para respeitar também a condição do outro. É né? a questão do bom senso. Eu também. A minha filha, a minha cadelinha, ela não é uma cadela que é muito sociável. Então, se eu vejo que tá vindo uma criança, tá vindo um pouco mais agitado, eu já pego ela no colo ali, porque eu sei que ela pode estranhar. Então, é sempre isso. É uma questão de aprender a conviver. E dentro dos condomínios, quando a doutora Camila acabou, eu sou muito procurada também por essa questão. Eu cuido ali, e aí o condomínio quer me proibir de alimentar, o condomínio quer que eu tire o animal, ou o condomínio tirou o animal. Às vezes, o animal já até sumiu. É bom a gente reforçar que existe essa lei estadual. Existem órgãos para você fazer a denúncia também, se você está sendo proibida disso. Você pode fazer um registro do boletim de ocorrência, correr atrás dos seus direitos, porque você hoje tem esse direito, e junto com esse direito vem as obrigações também. A lei, ela fala sobre cuidar o bem-estar para esse animal que está ali, então são uma série de obrigações que você também precisa arcar. Então, eu quero cuidar desse animal no meu condomínio, que ele apareceu aqui, eu não tenho condições de colocar para dentro da minha casa, mas então procura o órgão municipal para você fazer um registro, para você conseguir esse benefício de castração, de vacinação, procura o condomínio, conversa com o síndico. A gente tem, o diálogo é a melhor forma para a gente conseguir resolver esses conflitos hoje que existem aqui em Cuiabá. Muito bem, 9h52, tudo certo, Pedro Panoc, tudo resolvido? Então, agradecer, Carla, mais uma vez a participação, aliás, a condução do nosso programa, né? Toda quinta-feira levando um pouco mais esse debate sobre a defesa, a causa animal ao ar, agradecendo aos ouvintes também que participaram conosco. Raquel Abraão tá por aqui, mandou um alô para todos vocês. Tá aqui na nossa sintonia, mandando um abraço para toda a equipe. Fica à vontade, quinta-feira tem mais. Eu agradeço, mais uma vez a gente está aqui. Semana passada nós não viemos. Semana passada feriamos. Teve feriador na quinta. Mas essa quinta a gente tá aqui, e esse mês a gente tá aqui toda quinta-feira. Semana que vem a gente tá pensando aí, quem tiver, você quer ouvir alguma coisa específica, um assunto específico, manda sugestão aqui pra gente, mas a gente tá em busca aí de tirar essas dúvidas, assuntos pertinentes. Eu acho que a gente vai trazer aqui na próxima semana para falar sobre a leishmaniose também em animais aqui em Cuiabá, que é uma situação também que são assuntos mais polêmicos nesse último mês aqui do quadro. Muito bem.